Saudações a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento em que nós vamos adentrar esse campo tão maravilhoso, tão importante do Ayurveda, que é o conceito de beleza. Antes da gente dar início propriamente aos aspectos, né, que nós vamos conversar aqui, a tudo aquilo que nós vamos elaborar e trazer para vocês, eu gostaria de pedir licença para entoar um mantra para Dhanvantari, que é considerado o pai do Ayurveda. É o grande patrono do Ayurveda, com todo o respeito, com toda a significação que Dhanvantari traz para nós, que somos praticantes do Ayurveda, como bênção, como proteção, como guiança, orientação, não só na representação dessa divindade, com todas as lendas que envolvem, né, a história de Dhanvantari, mas também naquilo que diz respeito à proteção de todos os sábios, de todos os grandes mestres que compartilharam e preservaram a ciência do Ayurveda ao longo de todas estas eras, né, de milênios aí que nós temos de práticas e estudos do Ayurveda. Então, em reverência e gratidão a esta sabedoria milenar, neste momento eu dedico este encontro a todos os grandes sábios e mestres em nome de Dhanvantari. Namami Dhanvantarim Adidevam Sura Suraivandita Pada Padmam Loke Jararuk Bhayam Mrutyunasham Dataramisham Vividaushadinam Dataramisham Vividaushadinam. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Então eu peço perdão às pessoas que estiverem assistindo esse vídeo gravado. Vou até ver se eu consigo melhorar isso um pouquinho, porque eu estou com a câmera da live aqui. Então eu vou ficar olhando para o pessoal que está aqui ao vivo e vai ficar esquisito para vocês se eu vou ficar conversando aqui, olhando para esse lado, mas nessa era tecnológica do campo virtual, todo mundo acho que consegue entender e passar por cima dessas pequenas limitações, desses detalhes. Eu gostaria de começar a explanação, né, esse compartilhar com vocês sobre os conceitos que regem a ideia de beleza para o Ayurveda, trazendo uma frase lá do Charaka, né, de um grande mestre, um grande sábio Charaka, responsável aí pelo ensinamento do Ayurveda para a grande maioria de nós, um dos grandes sábios do Ayurveda que nós devemos sempre recordar e reverenciar. Então, lá no Charaka Samhita diz assim: a beleza não está no rosto. A beleza é uma luz no coração. Em nosso Ayurveda, afirma-se que a beleza física, mental e espiritual é como uma unidade combinada que projeta o sentido cosmético do Ayurveda. Muito bem. Então, dentro desta perspectiva, tudo nasce da luz do ser, da luz do Atman, o ser real, verdadeiro que somos, que é a nossa verdadeira essência, a nossa natureza mais profunda, o motivo pelo qual nós estamos aqui. É desta luz que nasce a beleza de todas as coisas. E se nós podemos
contemplar o conceito, a ideia do belo, que é uma ideia muito discutida em muitas filosofias e dentro do campo das artes, o que é o belo é uma discussão interminável, porque nós não temos exatamente os mesmos parâmetros para dizer isso é belo para mim, isso é belo para você, então é belo para todos nós. Eu acho belo, você acha, você não acha? E agora, qual de nós está certo? Mas o importante é que, independentemente das nossas diferenças conceituais, de padrões de beleza, de parâmetros de beleza, todos nós temos o sentimento da beleza, o sentimento da apreciação da beleza. Este sentimento nasce do ser. Nós fomos dotados com essa luz, com essa capacidade incrível de experimentar a beleza através de todos os nossos sentidos. Obviamente, muito vai estar relacionado com o campo da visão. Afinal de contas, nós estamos falando de algo que se mostra, né, através da compleição, daquilo que é visto nas estruturas e desta luz que temos a partir de nós mesmos e que nos dá tanto a capacidade de apreciar o belo quanto a capacidade de manifestar a beleza. Então, antes da ideia da cosmetologia, antes da ideia de todos esses preparados, de todas estas fórmulas mágicas milenares para promover ou aumentar ou destacar a nossa beleza natural, é importante compreender que a beleza é uma luz, é uma dádiva, é aquilo que está dentro do ser. E faz parte da natureza humana, aliás, faz parte da natureza de todas as coisas, que a gente contempla enquanto criação, expressar beleza. Então hoje, por exemplo, eu recebi logo pela manhã um vídeo de uma pessoa para quem eu doei uma muda de Ora Pro Nobis. E ela plantou a Ora Pro Nobis num lugar na casa dela muito perfeito para a Ora Pro Nobis. Então a Ora Pro Nobis, ela precisa de sol, ela precisa de uma determinada quantidade de água, de ar e etc. Mas ela gosta muito de locais, pelo menos com metade do dia ensolarado. E ela me mandou um vídeo da floração da Ora Pro Nobis e é assim, incrível. E depois eu recebi um outro vídeo, eu vi a nossa amiga querida Jéssica que está aqui, né, amada? Eu assisti hoje o vídeo que você postou mostrando a beleza das flores da Ora Pro Nobis. E aí, assim, é incrível porque a natureza revela essa beleza estando no seu lugar de maior conforto, no seu lugar, no seu habitat, daquilo que é mais adequado para aquela constituição, e essa natureza se revela de forma natural e espontânea. E aí nós vemos que aqueles seres que são dotados da capacidade de alguma maneira, admirar essa beleza, ou até mesmo de sorver o néctar dessa beleza, são atraídos até ela. Então, é lindo, porque ambos os vídeos que eu assisti dessa floração, nesse momento da Ora Pro Nobis, que quem tem a Ora Pro Nobis num lugar bom, num lugar adequado, agora deve estar com a sua Ora Pro Nobis florida, é um momento dela florescer. Curiosamente, a entrada da primavera na Índia, né? Então, assim, é lindo da gente ver essas correspondências. Então, assim, a gente tem a capacidade de admirar, de achar isso belo. E outros animais, por exemplo, nos 2 vídeos nós tínhamos muitas abelhinhas voando ao redor.
e elas estão ali colhendo, sorvendo o néctar que é importante para elas através da beleza das flores, das cores, do aroma. O aroma também é belo da sua forma. Com isso, nós podemos entender que a natureza expressa a beleza como uma forma de manutenção da vida. É considerado pelo Ayurveda que a beleza é algo para ser reverenciado, porque é através da beleza que nós criamos, que nós geramos harmonia, que nós geramos bem-estar, que nós também manifestamos esta ordem natural da vida, das coisas. O que muda é que o conceito que normalmente nós estamos habituados a lidar no Ocidente, o conceito de beleza que nós temos é um conceito de reparação e mascaramento das falhas, que não são falhas verdadeiramente, mas que são mostras, etapas daquilo que nós estamos vivenciando na nossa vida. Então nós temos todo um aparato tecnológico, médico, científico, estético para produzir uma reparação, uma atenualização daqueles sinais que representam a nossa idade, a nossa experiência de vida, ou às vezes alguma cicatriz, algum traço que não seja agradável para o nosso senso estético. Então existem correções, cirurgias, uma série de produtos que são vendidos com essa intenção. Uma intenção de cobrir, de mascarar ou de alguma maneira atenuar. Isso não estou fazendo nenhum julgamento aqui de valores, isso é válido porque existe toda uma questão que diz respeito à autoestima e que deve ser levada em consideração. No entanto, a gente não pode negar que muito dessa indústria está indo para um campo de exagero, de produzir nas pessoas um sentimento de ajuste a um determinado parâmetro específico de beleza. E se você está fora desse parâmetro específico de beleza, então você deve buscar se adequar a ele de alguma forma. Você deve buscar adquirir esses produtos, adquirir esses tratamentos para poder se enquadrar nesse parâmetro, nesse modelo do que é o belo para a nossa sociedade hoje. Essa perspectiva é uma perspectiva de ajustamento a algo que é ditado exteriormente. É aqui que nós vamos perceber uma distinção clara na forma como o Ayurveda pensa o conceito de beleza. Para o Ayurveda, a beleza é uma manifestação de um estado de harmonia interior e que, por sua vez, ao se expressar, também gera harmonia no sentido contrário. Ou seja, como diz aquela música, viver é afinar o instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Não é assim? É assim, exatamente assim que o Ayurveda pensa. A toda hora, a todo momento, devemos afinar o nosso instrumento. O que é o nosso instrumento? O instrumento de manifestação disso que é inconcebível até mesmo pela mente, que é o ser, o Atman. De onde vem a palavra átomo? O indivisível, o eterno, o imortal, ou seja, a luz
que nós somos em verdade, que não deteriora, ao contrário do corpo, como sendo um fenômeno transitório da existência. Se nós temos como Atman que somos um instrumento, esse instrumento é sobre o que o Ayurveda vai colocar o seu olhar para que nós possamos justamente, ao afinar esse instrumento, produzir o melhor que ele tem a oferecer, a sua melhor potencialidade, que é a sua melhor potencialidade, não é a do outro. Não existe um parâmetro fixo para isso, porque aquilo, o que você manifesta como sendo o seu melhor potencial, é seu melhor potencial, diz respeito à sua essência, a quem você é em verdade. Dessa forma, nós vamos entender que o Ayurveda se debruça sobre a beleza, entendendo-a como algo que é interno e algo que é externo. Que aquilo que é interno vai promover a beleza exterior. E que a beleza exterior, por sua vez, vai contribuir com a manutenção da beleza interior. Ao preparar esse estudo, fiz questão de revisitar um artigo, uma história que eu acho que ficou famosa, provavelmente vocês viram, a respeito de eu acho que ela é inglesa, uma mulher inglesa, Tess Christian, o nome dela, uma coisa assim. Não tem problema de falar, porque isso é de conhecimento público, tá lá na internet para quem quiser pesquisar. É uma mulher que na adolescência ela fez o seguinte voto de não sorrir, porque ela não queria ter rugas no rosto, rugas, marcas de expressão. Quando a matéria saiu, eu esqueci de ver a data da matéria, mas eu sei que já tem alguns anos, porque eu vi essa matéria já tem um bom tempo e eu revisitei hoje. Já fazia 40 anos que essa mulher estava evitando sorrir. E aí é interessante porque na matéria, né, jornalística, eles entrevistaram vários brasileiros, né? Eu não vi o que outras pessoas em outras culturas pensam a respeito disso, mas eu achei, assim, fiquei bastante contente de saber que os brasileiros, em geral, acham que sorrir faz bem e que é melhor a gente, mesmo que isso custe que o nosso rosto fique marcado com as expressões da nossa vida, com as marcas daquilo que a gente viveu, é ainda assim preferível ser espontâneo, sorrir para a vida, deixar que as emoções sejam naturalmente expressas pelo nosso rosto, pela nossa expressão facial, de forma natural, espontânea, não de forma forçada. Então eu fiquei assim de novo comovida com essa história, porque muitas pessoas ali demonstraram profunda compaixão por essa mulher, por ela ter perdido, né, entre aspas, nunca é perdido, claro, porque cada experiência é uma experiência, mas ter tomado 40 anos da vida dela evitando, controlando a expressão da sua emoção de alegria para não ficar com marcas de expressão por uma questão de vaidade mesmo. Ela admite que é pura vaidade. E aí, dentro desse conceito, quando nós vamos avaliar, quando nós vamos fazer uma avaliação ayurvédica, né? Chega uma pessoa para nós e nós vamos avaliar, né, em vários parâmetros, nós vamos perceber várias coisas que estão relacionadas com aspectos físicos. Então nós vamos lá e vamos observar, por exemplo, o formato do rosto, os desenhos, as linhas, né, das estruturas da face, o tamanho, né, dos membros, a proporcionalidade ou não das estruturas que formam o corpo. Nós vamos apalpar a pessoa, vamos sentir a densidade desse corpo, quanto esse corpo é compacto ou não.
Nós vamos perceber a textura do fio do cabelo, por exemplo. Nós vamos observar as cores presentes na pele. Uma série de avaliações que dizem respeito ao estado de saúde geral daquela pessoa e possíveis desequilíbrios que possam estar expressos ali. Vejam, de novo, não é uma questão de parâmetro para dizer essa pessoa é bonita e essa pessoa é feia. O que nós vamos avaliar é essa pessoa está saudável, ela está manifestando saúde através da sua compleição, da sua aparência física. Quando eu olho para essa pessoa, eu sinto, eu vejo a saúde dela expressa ali. Ao contrário, quando eu percebo que, por exemplo, falta brilho nos olhos, eu percebo os lábios esbranquiçados, os cabelos quebradiços, o olhar do Ayurveda não vai dizer essa pessoa é feia. O olhar vai dizer esta pessoa está com desequilíbrio. E aí vai olhar quais são os desequilíbrios, em quais sistemas ou canais ou subdoshas, como nós avaliamos, né, que são as contrapartes que formam os doshas, que compõem cada uma das estruturas constitucionais dos indivíduos. Vai olhar e vai perceber, vai fazer uma avaliação muito clara disso. E a partir dessa avaliação é que nós conseguimos elaborar um planejamento, um programa, para que a pessoa faça todo um movimento de reestruturação da sua saúde e recupere a beleza da sua compleição, não somente através da cosmetologia enquanto produtos, né, substâncias que são aplicadas externamente, mas entendendo a cosmetologia num seu campo mais profundo, como algo que começa a partir de uma purificação interna. Esse trabalho que é feito, ele não é simplesmente um trabalho com a ingestão de ervas, de chás, de compostos ayurvédicos, de alimentos que vão promover a saúde, o bem-estar, que a pessoa vai ficar ótima, maravilhosa. Lembremos que para o Ayurveda, alimento, nutrição é tudo aquilo com que nós entramos em contato através dos nossos 5 sentidos e mais a nossa mente, que é todo o complexo psíquico, incluindo pensamentos e emoções, sentimentos, memória. Tudo isso faz parte de quem nós somos, daquilo que nós expressamos através desse instrumento. Quando nós pretendemos realizar um tratamento para melhorar a saúde de alguém, e essa saúde vai reverberar, ela vai se mostrar também no seu aspecto externo, nós observamos o que nós chamamos de rotinas. Eu sei que algumas pessoas torcem o nariz por conta dessa palavrinha. Eu não gosto de rotina. Rotina é uma coisa entediante, é uma coisa muito chata. Eu gosto mais de ser livre, de fazer o que me dá na telha a cada dia. E aí, assim, o Ayurveda tem algo muito importante a dizer, né? Não necessariamente aquilo que a gente gosta é aquilo que nos faz bem. Eu acho que essa é uma compreensão muito simples da gente ter. Quantas e quantas vezes nós não fomos atrás daquilo que a gente gosta muito, daquilo que nos dá prazer, e no final, na somatória ali, da gente põe tudo na balança e vê se deu certo, se não deu certo, se valeu a pena ou não, muitas vezes a gente descobre que não foi tão bom assim, que o resultado, aquilo que a gente colheu daquela experiência, não foi benéfico para nós. Pode ter tido ali aquele momento interessante de prazer, mas isso não significa ser bom.
ok? Num sentido mais amplo. Então, nós vamos observar justamente isso. A rotina do Ayurveda, ou as rotinas que o Ayurveda propõe, elas existem justamente para que nós estejamos a toda hora, a todo momento, afinando o nosso instrumento, como diz a canção, de dentro para fora, de fora para dentro. Dentro destas rotinas, nós temos, por exemplo, o Dinacharya. O Dinacharya é a rotina diária, é o que nós vamos fazer nas nossas horas de vigília. Que horas nós deveríamos acordar? O que nós devemos fazer ao acordar? Que horas nós devemos responder? Em que momento a gente deve responder à fome? Em que momento a gente deve praticar exercícios físicos? A nossa prática espiritual, o trabalho, ok? O que é interessante fazer a cada momento para que possamos alcançar, colher o máximo de benefícios que a vida tem para nos dar. Essa é a ideia de todas as rotinas. Então, esse é o Dinacharya. Aí nós temos o Ritucharya, que é a rotina proposta de acordo com as estações do ano. E assim por diante, nós temos as rotinas da noite, aquilo que a gente deve fazer para promover um bom sono, que aliás esse vai ser um tópico aí de um próximo curso que a gente está montando, vai ficar mais para frente, né? Sono, melhorar a qualidade do nosso sono é melhorar a qualidade da nossa vida como um todo. Então, é por isso que o Ayurveda, ele começa observando junto da pessoa quais são as rotinas dela. Porque pode ser que ela tenha uma boa alimentação, que não seja assim algo muito absurdo o que a pessoa come, né? As combinações que ela faz. Mas pode ser que a rotina dela esteja fora da ordem natural. Então, isso vai ser observado. Outra coisa que nós vamos observar são situações, por exemplo, que a pessoa se expõe ao estresse, porque isso é também degradante da nossa energia vital. Também vamos observar se a pessoa se expõe à luz do sol, se ela faz caminhadas ao ar livre, por exemplo, se ela toma sol, se ela toma água, se ela ingere líquidos de forma a contemplar a sua própria constituição individual, se ela está se nutrindo adequadamente para poder formar adequadamente os tecidos corporais. Afinal de contas, nós estamos falando de beleza que se expressa principalmente pela nossa compleição, como nós vimos, ou seja, a aparência, a saúde que se apresenta através da nossa pele, dos nossos cabelos, das nossas unhas, dos nossos olhos, tudo aquilo que a gente mostra, que a gente aparenta. Então, esses órgãos e tecidos e estruturas corporais são formadas a partir dos tecidos corporais. Então, se não existe uma boa nutrição para os tecidos corpóreos, não tem como ter uma boa compleição. Não adianta fazer cirurgia plástica e continuar se alimentando mal, continuar se expondo demais a ambientes estressantes, às luzes artificiais de telas, de computadores, de celulares por muitas horas. Não adianta fazer algo externo para suprir uma falta que é interna. É isso que nós vamos estudar no nosso workshop bastante. Então, a gente vai minuciosamente entender o passo a passo de como melhorar a nossa saúde de um modo geral para produzir beleza. E aí nós vamos observar que é preciso entender a formação desses tecidos, não somente pelo alimento que nós ingerimos, seja sólido ou seja líquido, mas pelo alimento que nós ingerimos através dos nossos 5 sentidos. Como nós nos relacionamos com a vida, com os desafios da vida.
como nós respondemos às inquietações, aos conflitos. Tudo isso vai ser observado e tudo isso nós vamos buscar levar para um estado de harmonização. Então nós vamos perceber que existem influências que são causadas na nossa saúde diretamente, que não dizem respeito simplesmente àquilo que nós fazemos de forma mais voluntária, ok? Então vamos pensar que eu estou realizando as rotinas adequadamente, eu estou me nutrindo adequadamente, as minhas eliminações estão ok, porque isso também é uma observação importante, afinal de contas, para o Ayurveda, nós não somos aquilo que nós comemos simplesmente, como vão dizer algumas linhas de nutrição, você é aquilo que você come. Para o Ayurveda, a frase é um pouquinho maior. Ela diz assim: você é aquilo que você come, tem a capacidade de metabolizar, de fazer toda a quebra ali, de assimilar e de excretar corretamente aquilo que for considerado corretamente como sendo dejeto. Pode ser que a pessoa se nutra super bem, mas acabe no processo metabólico eliminando nutrientes e ficando com resíduos. Essa é possivelmente uma das causas de colesterol alto em pessoas que se alimentam bem. Como explicar o colesterol alto com uma alimentação super saudável, pobre em gorduras saturadas e etc. Tem alguma coisa aí dentro desse processo, né? Nessa linha aí de produção, nessa fabriquinha que é o nosso sistema digestivo, que não está bem. E aí, normalmente, o que a gente observa é isso. Então, quando nós vamos promover essas mudanças, nós vamos olhar para essas questões e nós vamos olhar também para aspectos sutis, que é sobre isso que eu gostaria de falar, porque o Ayurveda pensa o conceito de beleza como algo muito integrado, muito harmonioso. Tudo isso que nós falamos, a correta absorção, o correto metabolismo, a correta eliminação, a rotina adequada para você a cada estação do ano. Não falamos, mas vale a pena falar, as purificações, as limpezas, né, as desintoxicações fundamentais, porque nós estamos expostos à toxicidade. Hoje, por mais que a gente tente se esconder, a gente está exposto às toxicidades. Todos os tipos de toxicidade, às vezes conceituais, e a gente nem percebe, muitas vezes estamos cegos para esse tipo de envolvimento também. Então vejam, quando nós pensamos nessa reorganização, nós vamos olhar para tudo isso. E nós vamos olhar também para as energias sutis que regem a natureza. Por exemplo, as gunas. Vamos falar sobre as trigunas, que são as 3 gunas que são consideradas as 3 principais qualidades da natureza. A natureza, ela, se a gente observar, né, vamos observar assim uma paisagem, um ambiente natural. A gente vai perceber que esse ambiente passa por alterações ao longo do dia, às vezes radicais. Nós vamos perceber, por exemplo, um momento de maior movimento. As árvores estão agitadas com o movimento do vento, os pássaros estão voando numa agilidade maior, cantarolando mais. Existe ali algo que parece que está movimentando aquele ambiente de um jeito mais vigoroso. Depois nós vamos experimentar, muitas vezes nesse ambiente natural, uma quietude, um silêncio, um estado assim parado, parece que a vida parou, tá tudo quieto, tudo fica imóvel, não é? E depois nós vamos observar uma certa harmonia, como se fosse a combinação entre esses dois.
esse movimento que também se transforma em quietude, depois um novo movimento e de novo se aquieta, e assim tudo vai ficando nessa paz. Daqui a pouco vem um agito de novo, daqui a pouco vem aquele estado estável de novo. Essas manifestações são as manifestações das trigunas. Esse estado de agitação, de movimento, é o que nós chamamos rajas. Essa guna, ela rege o ímpeto, a ação. É quando nós despertamos pela manhã e algo nos faz levantar da cama. Não tem como. Você olha e fala assim, bora pra vida, tenho que fazer, preciso resolver as ações, as minhas tarefas, os meus compromissos. E aí você vai, você levanta, você realiza todo aquele ritual que você realiza de manhã e se coloca pronto para o dia e enfrenta aquilo que o dia pede de você. Isso é rádias. Rádias pode entrar em desequilíbrio se ficar exacerbado, nos tornando cobiçosos demais, irascíveis, irritáveis, né, com uma ansiedade muito grande, querendo as coisas de uma forma insaciável. Isso é rádias também. As paixões, né, as obsessões são regidas por essa energia. Nós temos momentos em que nós encontramos uma estabilidade que, na verdade, fica mais próxima de uma imobilidade. São momentos em que nós ficamos imóveis, paralisados na vida. Essa energia, que é chamada tamas, é fundamental, principalmente quando nós vamos repousar, quando nós precisamos daquele momento de total abandono, de total relaxamento. Nesse momento é fundamental que surja, que se manifeste tamas, a energia da inércia. Mas quando ela está em excesso, quando ela fica exacerbada, nós observamos esse estado de embotamento, esse estado de uma paralisia que não é benéfica, que nos impede de realizar o que precisa ser realizado, que nos torna preguiçosos, que nos torna pesados, com um sentimento pessimista diante da vida, um sentimento de entropia muito intenso, de que tudo está morrendo, leva muitas vezes à depressão. E um estado que nós podemos observar, que com certeza todos nós já vivenciamos, que é um estado de paz, um estado de harmonia, de equilíbrio entre estas forças. A este estado, a essa qualidade, nós chamamos sattvas ou sattva. Sattva é a guna da harmonia. É quando nós temos ao mesmo tempo aquela energia que nos impulsiona a realizar o que precisa ser realizado, mas sem a geração de apego e vínculo com aquelas ações, num estado totalmente tranquilo, entregando para a própria vida o resultado daquelas ações e não ficando tensos e preocupados com os frutos que vamos colher de cada uma das nossas ações, mas realizando cada uma delas de forma harmoniosa, com atenção, com amor e dedicação. E quando repousamos, repousamos de forma consciente e alegre, não aquele estado de repouso que mais se assemelha a um desmaio, a um estado de inconsciência, que o corpo fica mórbido, mas sim um estado de repouso com alegria, quando nós vamos aquietar e trazemos um sorriso nos lábios. Sattvas é o que nos leva à meditação. Sattvas é o que nos leva à experiência profunda do encontro com o nosso ser verdadeiro e com o ser que está presente e se manifestando de múltiplas formas em todas as criaturas. Esta guna deve ser sempre honrada e reverenciada e nutrida. Nós devemos buscar sattvas na nossa vida. Se nós buscamos essa harmonia
com tranquilidade e fazemos aquilo que faz com que essa harmonia esteja presente em nossas vidas, manifesta em nossas vidas, nós vamos experimentar cada vez mais e mais saúde, e essa saúde vai se revelar cada vez mais e mais como beleza, a beleza que vem de dentro para fora e de fora para dentro, porque nós consumimos beleza, nós nos alimentamos da beleza quando nós estamos num estado de harmonia. Perceba isso. Quando você está amargurado, parece que tudo fica feio. Quando você se sente injustiçado pela vida, indignado com alguma situação, qual é a sua capacidade de reverenciar e admirar a beleza das coisas? Ela fica reduzida. Da mesma forma, quando você está com a mente embotada, você não consegue admirar a beleza da vida. Tudo para você fica cinza, fica escuro, fica desagradável. Mas quando nós estamos experimentando sattvas, nós conseguimos facilmente ver a beleza. Transborda a beleza, transborda a gratidão dos nossos corações. E assim nós vamos semeando esse sentimento ao nosso redor. É contagiante, viu? As pessoas que vivem assim costumam espalhar esse sentimento de harmonia ao seu redor, e às vezes alguém que estava com a cara mais fechada, estava emburrado, daqui a pouco já suaviza as expressões, daqui a pouco esboça um sorrisinho, quando vai ver, está se sentindo pleno e feliz também. Então fica aí mais uma percepção importante para nós. Produzir, nutrir, alimentar, fortalecer em nós a guna da harmonia, sattvas. Além disso, nós devemos observar com atenção estas energias sutis, que são as manifestações vitais na sua forma mais sutil. Então, para o Ayurveda, nós vamos sempre observar o estado dos doshas, né, das constituições, terra, água, fogo, ar e éter. Isso que são 5 elementos que vão formar as constituições biológicas, que vão formar as tendências e que vão se manifestar em tudo que existe, tem a sua contraparte sutil, como se fosse assim a essência. Quando nós, por exemplo, pegamos um óleo essencial de uma determinada planta, de uma determinada flor, e nós sentimos aquele aroma está traduzindo algo que é muito sutil e ao mesmo tempo muito essencial daquela criatura. É aquela plantinha que produz exatamente esse aroma, não é nenhuma outra, é muito único dela. Então, nós temos como manifestação sutil de Kapha, Pitta e Vata, que são os doshas estudados pelo Ayurveda, nós vamos ter como essência sutil de Kapha, Ojas. Ojas é sinônimo de imunidade e força. É aquilo que faz com que nós tenhamos o potencial de enfrentar a vida como ela é, com força, resiliência, resistência e imunes, mantendo-nos saudáveis, mantendo-nos alegres e satisfeitos apesar das adversidades, entendendo as adversidades como grandes treinadores, porque elas estão aí para nos tornarem ainda mais fortes e resilientes. Isso é Ojas. Ojas é produzido a partir desse estado harmonioso de nutrição de todos os nossos tecidos. Ojas promove esse estado de firmeza do corpo. Quando nós apalpamos, né? Eu sou bem magrinha, então fica meio difícil sentir esse Ojas. Eu sinto logo, são os meus ossos, né? Porque o Vata é assim, ele tem uma tendência, né, de ter uma constituição mais magra. Mas quando você sente que é firme ao toque,
você está sentindo a densidade e também essa compleição firme e forte, uma estrutura que é firme e forte, um estado mental e emocional que sofre com as adversidades, mas não cai, não tomba, consegue manter a sua disposição para realizar o que precisa ser realizado. Vivencia muitas vezes um ataque, uma situação desagradável, uma enfermidade, mas se recompõe com facilidade, com rapidez. Isso é Ojas que promove, ok? Nós temos como essência sutil do dosha Pitta, que é regido pelo fogo, Tejas. Tejas é justamente o brilho, a inteligência, a clareza mental, o discernimento. É aquilo que nos faz compreender e buscar a compreensão, buscar a sabedoria. Quando Tejas está presente, nós temos o bom ânimo para o aprendizado que a vida tem para nos oferecer momento a momento. E nós temos um estado radiante de vida, nós nos manifestamos de forma radiante mesmo, brilhante. Isso é o que Tejas promove, essa inteligência, esse brilho, essa clareza, essa lucidez que se manifesta com ações realizadas de forma clara, de forma refletida, né, tranquilas, com sabedoria. Isso é Tejas quem promove. E como contraparte sutil do dosha Vata, que é formado por ar e espaço, nós temos o prana. O prana, que é a energia vital, aquilo que vitaliza todas as funções orgânicas, ou seja, é o doador da vida, é o prana. O prana que nós absorvemos quando nós respiramos, quando nós nos alimentamos, o prana que está presente em toda a natureza, o prana que está presente na energia do sol, por exemplo, que nos faz, né, desejar essa fonte maravilhosa todos os dias. Essa é a essência sutil do dosha Vata, é o prana que nos dá a possibilidade de transcender os nossos aspectos de consciência, os nossos campos mentais de percepção, de consciência e nos elevar a esse campo transcendente, espiritual. É o prana que que traz essa leveza e possibilita esse transporte a esses campos mais abstratos, mais profundos e subjetivos. Tudo isso está contemplado dentro do conceito ayurvédico de beleza e muito mais. É muito amplo. Quando a gente vai estudar cosmetologia ayurvédica, a gente está fazendo aqui agora nesse curso 3 módulos e assim vai ser super resumido porque é muito mais amplo. Mas já vai dar para ter uma ideia do passo a passo, do que nós podemos fazer em nossa própria casa com ingredientes bem simples, realizando cada um dos passos, a purificação necessária para receber a beleza é um hóspede, é um convidado muito especial. Ela é muito especial. Então a gente precisa limpar a nossa casa para receber esse convidado. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos pacificar aquilo que estiver em desequilíbrio. Precisa resolver. Tem alguma coisa em desequilíbrio? Vamos colocar em ordem. E depois nós vamos realizar aquilo que nós chamamos Rasayana, que são os métodos de rejuvenescimento. Claro que não vai dar para abordar isso de forma super completa, não tem como, é um capítulo imenso dentro do Ayurveda, Rasayana. Nós vamos estudar alguns métodos de rejuvenescimento, de como nos tornar seres joviais, de manter a nossa saúde e a nossa jovialidade com saúde, bem-estar, alegria, harmonia, disposição e muita lucidez.
Esse é o nosso convite. E aí, quem se sentir desejoso de participar do nosso workshop, nós vamos realizar em 3 módulos, né, esses estudos. Eu posso passar depois, quem ainda não tem eu passo o prospecto, mas está aqui no Instagram, no meu feed. E o curso vai ser todo gravado e as aulas vão ser disponibilizadas através do Google Drive. Então, a pessoa fazendo a sua inscrição, ela vai ter acesso ao material, que são videoaulas de cada módulo, contendo uma parte teórica, né? Mais ou menos 1 e meia de exposição teórica de cada tópico, e uma parte prática, onde a gente vai aprender a fazer as lepas, as águas purificadoras, essas substâncias que nós vamos passar mesmo, né, no corpo, principalmente na pele e nos cabelos. Aí vai ficar depois para a gente fazer, se o pessoal se animar, o estudo de como nós podemos embelezar as nossas unhas, os dentes, aí a coisa vai longe. Nesse momento, nós vamos trabalhar com as estruturas de pele e cabelo e com as técnicas de aplicação, as massagens que nós devemos fazer no rosto, na cabeça, no corpo, para que essas substâncias possam ser devidamente absorvidas pela nossa estrutura, trazendo beleza, saúde e rejuvenescimento. E esse material fica disponível, os workshops, os módulos, perdão, eles vão ser lançados agora separadamente. Então, no dia 8 de março, nós vamos lançar o primeiro módulo, no dia 15, nós vamos lançar o segundo módulo, e no dia 22, nós vamos lançar o terceiro módulo. E aí, a partir desta data, quem quiser adquirir esse workshop, esse curso, vai se inscrever e vai receber todo o material com os 3 módulos, as referentes aulas e as apostilas com a parte teórica. É isso. Eu sinto que a gente está bem pertinho de finalizar. Eu não sei se ficou alguma dúvida. É muita coisa para a gente trazer, mas eu busquei assim abranger o conceito de uma forma bem aberta, né, do que é esse entendimento do Ayurveda com relação à a beleza como um todo. Se alguém tiver alguma dúvida, dá tempo, eu acho. O que contém o material teórico? Sim, gratidão, Cacá. O material teórico, né, que vai ser disponibilizado, contém as explanações, um resumo, claro, do que vai ser compartilhado através das aulas, das videoaulas teóricas, um resumo, porque imagina que eu vou, né, se eu for colocar e transcrever 1 hora e meia de aula para cada módulo, vai ser um material muito gigante aí. Então, o resumo, né? Quais são os tópicos que a gente vai estudar e por que a importância desses tópicos, correlacionando isso com todo o contexto, né, da cosmetologia e as receitas. As receitas, o modo de preparo, né, todos os ingredientes, possíveis substituições, que na medida do possível eu vou buscar trabalhar com as plantas brasileiras, com as substâncias que nós temos aqui. Mas também vou indicar algumas plantas indianas, ayurvédicas, que são maravilhosas e que a gente consegue ter acesso a elas. Alguns óleos essenciais, etc. Então a pessoa vai receber esse material e aí, obviamente, ela vai verificar quais são os ingredientes que ela precisa para realizar. Quem quiser fazer esse movimento durante o lançamento dos módulos, vai conseguir, porque existe 1 semana de intervalo entre um módulo e outro. Essa que foi a nossa ideia original. Então, a pessoa recebe o primeiro módulo, ela tem tempo de verificar o que ela precisa e fazer aquilo que ela puder fazer antes do segundo módulo e assim por diante.
Tem vídeo também. Sim, tem vídeo. É tudo vídeo, é assim. Cada módulo vai ter, em média, 3 horas de videoaula. Dentro dessas 3 horas, pode ser que tenha um pouquinho menos, um pouquinho mais, cada módulo vai depender dos preparos. Dentro dessas 3 horas, nós estamos dividindo em 2 partes. Teórica, que é igual que nós estamos fazendo aqui. É uma aula teórica. A gente está conversando sobre os conceitos. E com cada tópico que está descrito aí no prospecto que está no meu feed. E a segunda parte da videoaula, que é uma parte prática, tá certo? Que eu vou mostrar para vocês quais são as substâncias que a gente vai usar, como manipular cada uma delas, como preparar cada cada um dos preparos que a gente vai fazer, tá certo? Então é todo o material de vídeo. O melhor canal de... Isso, essa é uma pergunta ótima, né? Se tiver alguma dúvida, tem algum canal de comunicação com você. Gente, o melhor canal de comunicação comigo é o WhatsApp. Eu sei que tem muitas pessoas que estão saindo do WhatsApp, por isso eu tenho também o Telegram, é o mesmo número e também está no meu feed, em todas as divulgações está o meu número, porque é uma forma rápida de se comunicar comigo. Agora, uma coisa importante que eu quero dizer para vocês é que, assim, diferentemente do que é o nosso programa de detox ayurvédico, que eu também convido vocês a conhecerem, o detox ayurvédico é um tutorial, uma mentoria. Então, eu estou muito próxima da pessoa que está realizando o detox. Eu vou acompanhando, eu pergunto como que ela tá, se ela tem dúvidas, ela vai me falando. No meio do caminho, a gente faz uma reavaliação para eu poder orientar como vai ser a desintoxicação dela, o processo de eliminação no final. Então, é um contato bem próximo mesmo, assim, de acompanhamento. No workshop de cosmetologia, não vai dar para fazer isso, tá certo? Por isso que o material, ele é disponibilizado gravado. A pessoa vai olhar para o material. Se ela tem dúvidas, ela entra em contato comigo. Mas eu não vou fazer um atendimento. Eu vou ensinar vocês a se autoconhecerem. Eu não vou estar fazendo a anamnese, verificando, a sua pele é mais vata, é mais cafo, o seu cabelo. Vai estar tudo lá no material e cada um vai se autoavaliar, porque isso é muito importante para o nosso autoconhecimento. A gente aprender a se olhar e se compreender como nós somos e como nós estamos, tá certo? Mas pode me chamar no WhatsApp para responder dúvidas com relação ao material, com certeza. Ótimas questões. Eu agradeço muito, Cacá. Aposto que essas questões não eram só suas, talvez mais alguém tivesse as mesmas dúvidas. Eu agradeço a todos pela participação, fiquei muito feliz, não consegui ver todo mundo que está aqui. Gratidão. Porque conforme eu vou falando, se eu ficar prestando atenção no que está escrito, eu me perco. Mas eu vi que tinham várias carinhas conhecidas, fiquei muito contente com a presença de vocês. E quem quiser saber mais, vocês podem entrar em contato comigo, dar uma olhadinha lá no material que eu disponibilizei no meu feed de divulgação desse workshop. E venham que vai ser muito gostoso, muito bacana. São coisas assim deliciosas da gente fazer, são coisas fáceis de fazer e que nos deixam felizes ao fazer. Quando a gente faz, por exemplo, uma máscara capilar, é tão gostoso porque você que fez, você mesmo ali na sua casa. Às vezes a pessoa tem um quintal, ela tem os ingredientes no quintal. É maravilhoso, é muito tranquilo e muito gostoso, tá certo? É isso. Eu agradeço a todos, agradeço a Suprema Fonte, agradeço a sabedoria milenar do Ayurveda, me sinto honrada pela oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com vocês, ainda que eu mesma esteja aprendendo
Me sinto uma eterna aprendiz, porque é um campo muito, muito vasto, muito gigante de conhecimentos, e a gente vai assim aos poucos tateando e compartilhando aquilo que a gente sente que pode beneficiar a todos. Um grande abraço, fiquem com Deus, tenham um excelente descanso, uma noite ótima de repouso, e para vocês que estão assistindo o vídeo agora, a qualquer momento que vocês estejam assistindo, que seja maravilhoso, que seja pleno. Até mais. Namastê.